Tá. Vocês estão enxergando a tela aqui, gente? Estamos. Tá. Vamos lá, 2.14. Então tá. Então só lembrando, então, assim, para um sistema massa-mola, né? Então, se eu tenho uma mola de constante K e uma massa M, né? Então, a gente tem que a equação de movimento, x de t, tá? Oscilador harmônico simples, né? Então, não tem atrito. Então, cosseno de ômega t mais uma fase φ, né? A frequência ômega, né? Ela é dada, então, pela raiz da constante de mola, raiz de K sobre M. Tá? Bom, aí o problema aqui fala que... Deixa eu só pegar aqui de volta. O problema fala que esse oscilador harmônico, quando ele passa pela posição de equilíbrio, tá? Ele tem velocidade V0, tá? E ele tem amplitude A. Tá? Então, ele tem a amplitude de movimento, amplitude A, que é esse A aqui, né, do movimento, e ele fala que na posição de equilíbrio x de zero, x de zero, na posição x igual a zero, né, que é na posição de equilíbrio, a velocidade é v0. É v0. Tá? Bom, então a gente pode fazer, para resolver esse exercício aqui, ele pede para calcular qual que é o período, né? Lembrando, então, que período é 2π sobre a frequência angular, 2π sobre ômega, né? Então, é 2π sobre raiz de m sobre k. Tá? Então, o exercício pede para calcular o período, né, em termos da amplitude que é dada e da velocidade inicial v0 que é dada. Né? A gente não sabe a massa nem a constante de mola desse problema. Tá? Então, assim, uma forma aqui é a gente fazer por conservação de energia. Né? Como o oscilador harmônico é simples aqui, não tem atrito, então a gente pode calcular a energia total do oscilador em dois pontos diferentes. Tá? A gente pode... Então, vou só fazer um desenhozinho aqui. Então, a gente pode calcular a energia quando o oscilador aqui, a massa, tá passando pela posição x igual a zero. Tá? E depois a gente pode calcular a energia aqui quando o oscilador está na amplitude máxima, aqui no x igual a amplitude A. Tá? Quando ele está nesse ponto. Tá? Então, nesse ponto aqui em x igual a zero, ele fala que a velocidade v é igual à velocidade v0. Tá? E a gente sabe que no ponto de amplitude máxima, x igual a amplitude, a velocidade v é igual a zero. Né? Que é quando ele para e ele vai voltar nessa direção aqui. Né? Aí a gente pode calcular a energia nesse ponto e a energia nesse ponto aqui e igualar as duas energias. Tá? Então tá, então a energia total é aqui. Então vai ser energia cinética, então meio da massa vezes a velocidade v0 ao quadrado, mais meio de kx, né, ao quadrado. Só que x nesse ponto aqui, x é igual a zero, né? Então a energia total aqui é só energia cinética, meio de m v0 ao quadrado.
Vamos chamar aqui vamos chamar de energia 1 aqui, tá? Energia 2 aqui embaixo, tá? A energia nesse ponto aqui, de amplitude máxima, né? Então, energia cinética, meio de m. Aí, agora, a velocidade nesse ponto aqui é zero, né? É zero. Mais meio da energia potencial, que é meio de kx. E, no caso aqui, a x é igual a A, né? Então, meio de A ao quadrado. Tá? Então, aqui é meio de K vezes A ao quadrado. Tá? Então, como a energia se conserva, né? Então, eu tenho que a energia 1 tem que ser igual a energia 2. Né? Então, igualando, né, os dois lados aqui, então a gente tem que meio de mv0 ao quadrado é igual a meio de k vezes A ao quadrado. Eu posso cortar esse meio com esse meio. Tá? Aí, o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber o período, né? O período é 2π sobre raiz de m sobre k. Então, o que eu tenho que descobrir, na verdade, é o que é m sobre k. Né? Então, eu posso tirar dessa relação aqui. Eu tenho m do lado de cá e tenho k do lado de cá. Se eu passar o k dividindo para cá, isolar isso, né? A gente vai ter que m sobre k é igual a A ao quadrado dividido por V0 ao quadrado. Tá? Então, a gente achou a relação entre a massa e a constante de mola aqui. Tá? É a amplitude ao quadrado dividido pela velocidade ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que o período, então, o período vai ser 2π sobre raiz de m sobre k, que é A ao quadrado, sobre V0 ao quadrado, que é igual a 2π de A sobre V0. Tá? Beleza, é isso aí. Tirou a dúvida? Como é que... Ou então alguém tem alguma dúvida aqui em alguma parte? Ficou claro, professor. Obrigado. Tá, beleza. Então tá. Agora o próximo é 2.17. 2.17. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui, então, 2.17, tá, um único objeto de massa m está pendurado em duas molas de constantes K1 e K2, mantidos na posição vertical. Mostra que a frequência angular de oscilação é K1 mais K2, raiz, né, de K1 mais K2 sobre m, se elas forem ligadas em paralelo, e raiz de K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2 vezes m, se elas forem em série. Tá. Beleza. Então, aqui, vamos desenhar aqui. Então, primeira coisa aqui, vamos fazer a mola em paralelo aqui. Tá, então, para a mola em paralelo, então, a gente vai ter a mola K1 e outra mola K2, tá? E aqui a gente está preso num objeto de massa M. Tá? Então tá, então, por exemplo, se a partir da posição de equilíbrio aqui, né, se, por exemplo, se essa massa estiver deslocando nesse sentido aqui, positivo x, aqui para baixo, tá? Eu defini o x positivo aqui para baixo. Então, a gente tem uma força da mola 1 aqui para cima e uma força da mola 2 também aqui para cima, né, atuando no objeto. Tá? Então, se a gente pode escrever a segunda lei de Newton, então, como sendo que a massa vezes a aceleração aqui, tá? O x é a partir da força
a partir da posição de equilíbrio do corpo, né? Então, mx 2 pontos. Então, vou ter a força da mola 1 mais a força da mola 2. Tá? Então, elas se somam mesmo, assim, quando a gente liga essa mola em paralelo, a gente tem a soma dessas duas forças aplicando no corpo. Tá? Então, se a gente escrever aqui, né, pela lei de Hooke, então, que a força da mola 1 vai ser menos a constante de mola 1 vezes o deslocamento x, e aqui vai ser menos a constante de mola 2 vezes o deslocamento x. Né? Então, tem a soma das duas forças aqui, então eu posso escrever como sendo menos K1, colocando em evidência o x, K1 mais K2, dividido por x. Tá? Aí a equação do oscilador, a equação vai ficar mx 2 pontos, mais K1 mais K2, vezes x é igual a zero. Tá? Agora esse problema aqui é equivalente, se eu posso chamar isso aqui, que é uma constante de mola K, uma chamada constante de mola K equivalente, né? Tá? Onde K equivalente é igual a K1 mais K2. Tá? Então, no final das contas, a gente pode substituir esse problema aqui por um problema que em vez de duas molas, é uma mola só, uma constante de mola K equivalente aqui. É a massa aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com mx 2 pontos, mais K equivalente, vezes x é igual a zero. Tá? Aí segue a solução do oscilador harmônico normal, né? Então, a gente vai ter que a frequência de oscilação é raiz de K equivalente, dividido pela massa, né? E o K equivalente é K1 mais K2. K1 mais K2 dividido pela massa M. Beleza? Alguma dúvida nesse aí, gente? Esse aí é mais tranquilo, né? Alguma dúvida? Então tá. Mas ele tem a segunda parte, né? Agora vamos fazer da mola em série. E mola em série vai dar mais trabalho aqui. Então tá. Então, para mola em série, então a gente tem... A gente tem que... Então a gente vai ter uma mola K1 ligada em outra mola K2. E aqui a gente põe uma massa M. Tá? Então tá. Então a gente pode de novo colocar um deslocamento x aqui para baixo, tá? Para essa massa M aqui. Tá? O problema aqui agora é porque, por exemplo, se esse corpo está puxando para cá, eu vou ter uma força dessa mola 2 aqui, tá? Atuando nesse corpo aqui, e vou ter uma força dessa mola e vou ter uma força da mola 1 atuando, mas agora ela não atua diretamente na massa M, né? Ela atua nesse ponto aqui, que ela está atuando, na verdade, na mola 2. Tá? A força resultante lá nessa massa M aqui não vai ser simplesmente a soma, igual a gente tinha antes aqui, vai ser alguma coisa aqui mais complicada. Tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui para facilitar esse problema? Tá? Eu vou mudar um pouquinho o problema aqui, e depois a gente vai retornar nesse problema. Tá? Então,
Vou desenhar primeiro aqui. Então, a gente vai pegar a mola 1, tá? E vou ligar num objeto aqui de massa M1, tá? E vou pegar a mola 2, e ela vai ficar ligada entre o objeto de massa M1 e um objeto de massa M2, tá? Bom, esse problema é logicamente diferente desse, mas a gente vai começar a resolver esse problema aqui, e depois a gente vai fazer que M1 é igual a zero, tá? Então eu vou sumir com essa massa aqui, e depois a gente vai fazer que M2, essa massa M2 é essa massa M aqui, tá? Então a gente vai fazer esse problema primeiro, e depois a gente vai fazer que M1 é igual a zero, M2 é igual a M, aí a gente volta para o problema que a gente está interessado. Tá? Aí agora eu vou fazer a seguinte coisa aqui, eu vou colocar, aqui eu tinha definido o eixo X para essa massa M aqui, agora eu vou definir um eixo X1, tá? Para essa massa M1, e eu vou definir aqui um eixo X2 para essa massa M2 aqui. Tá? Então, tá. Aí agora vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui. Vamos ver as forças que estão nessa para a massa M1. Tá? Para a massa M1. Então, tem massa vezes aceleração, então M1 vezes X1, 2 pontos, tá? É igual a... Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar a força da mola de K1, tá? Então, vai ser K1 vezes o deslocamento X1, tá? E aqui eu vou colocar um L1 aqui, tá? Isso aqui é só o X1 saindo da posição de equilíbrio, tá? Da mola L1, tá? E agora eu tenho essa força que está aqui, tá? Seria essa força aqui. Agora eu tenho uma outra força do lado de cá também, tá? Então vamos colocar aqui esse X2 está vindo nessa direção. Então essa massa está puxando essa massa M1 aqui para baixo, né? Então vou ter uma força aqui contrária aqui, ó, mais, tá? Que vai ser a força da mola K2 vezes esse deslocamento X2 aqui, menos um L2 aqui, que é a posição de equilíbrio da massa M2, tá? Tá bom? Então tá, então só relembrando, essa aqui é a força dessa mola, então se eu estou descendo para cá, essa mola está me puxando para cima, tá? Mas aí eu tenho uma outra força também que aqui para baixo, porque se essa massa M2 está vindo aqui para baixo, ela está puxando a massa M1 para baixo. Tá? Então tem um sinal contrário dessa força aqui. E para a massa, vocês podem me interromper, tá? E para a massa M2, X1, 2 pontos, tá? Então para a massa M2 eu tenho massa vezes aceleração, X2, 2 pontos, é igual. Então, a força que está atuando aqui na massa X2 é a força da mola M2 aqui. Então, se ela está vindo para baixo, a força da mola K2 aqui. Tá? Vai ser menos K2 vezes o tanto que ela deslocou. Tá? E é só isso. Por que você falou que você colocou esse L mesmo? Eu estou seguindo o que eu já tinha feito aqui. Essa aqui é só a partir da posição de equilíbrio, tá? Então isso aqui é só para... Então, a massa L1, desculpa, o tamanho L1 seria o tamanho da mola, tá?
e o x1 seria o tanto que ela desceu a partir da posição de equilíbrio. Isso aí, na verdade, como é constante, daqui a pouco eu vou até mudar, fazer a partir da posição de equilíbrio, aí eu vou chamar isso aqui de uma outra variável qualquer. Tá? Na verdade, eu estou fazendo assim só porque eu já tinha feito, mas eu tenho quase certeza que eu nem precisaria de usar esses L1s e L2 aqui. Tá? Bom, vamos deixar isso aqui. Isso aqui é a partir do ponto de equilíbrio, tá? Então, só colocando aqui, se eu tiver no sistema massa-mola aqui, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, essa distância aqui, chamar essa distância de x aqui, tá? A posição de equilíbrio da mola chamar de L aqui. Então, isso aqui seria L, tá? Então, esse aqui seria um X, né? O X não, seria o X maiúsculo, tá? E isso aqui seria o X. Então, só para falar que isso aqui é o X, seria X mais L. Tá? Então, essa L aqui é a posição de equilíbrio da mola quando não tem nenhum peso sobre a mola, tá? Então, tá. Então, agora vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho essas duas equações aqui, tá? Para massa M1 e para massa M2. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora que a massa M1 não, agora eu tô vendo um erro que eu fiz aqui. Deixa eu ter que apagar isso aqui. Olha só. Eu tenho que pensar aqui também, é o seguinte, olha só. Essa massa M2 aqui, ó, por exemplo, se ela está deslocando aqui para baixo, tá? Ela pode estar deslocando aqui para baixo, não porque esse X2 está mudando, é porque esse X1 aqui está descendo também. Se isso aqui descer, tudo desce, né? Tá certo? Então, para a massa M2, não é simplesmente a aceleração devido à mudança dele do ponto de equilíbrio, também tem a aceleração dele devido a essa massa estar descendo, vai empurrar essa massa lá para baixo. Então, na massa M2 aqui, eu tenho a soma aqui de duas acelerações. Eu tenho a aceleração que vem devido à aceleração dessa massa M1 aqui, mais a aceleração do X2 aqui. Tá? Porque ela poderia estar descendo como um todo também. Tá? Se você imaginar aqui que, por exemplo, que aqui não tem força da mola aqui, por exemplo, tá? Vamos imaginar que isso aqui não está tendo nenhuma força da mola, isso aqui subindo e descendo, tá? Ela poderia estar simplesmente descendo e subindo porque a massa M1 está subindo e descendo também, né? Então eu tenho que colocar essa aceleração aqui também para a massa M2, tá? Isso aí eu tinha esquecido aqui, tá? Ok, então eu tenho essas duas equações. Agora então tá. Então agora vamos fazer a seguinte coisa, né? Então vamos fazer que M1 é igual a zero para a gente voltar naquele problema. Se eu faço M1 igual a zero, então vou chamar essa equação aqui de equação 1, isso aqui de equação 2, tá? Então, da equação 1, então eu vou ter que
a massa M1 vai ser 0, né? Então, K1 vezes X1 menos L1 vai ser igual a K2, X2 menos L2. Deixa eu só conferir aqui. Colocou igual a 0 aqui, então faço isso aqui para cá. Então, a gente tem essa relação, tá? Aqui, tá? E, para voltar no outro problema, então a gente vai chamar que a massa M2 é igual a M, né? Então, da equação 2, eu tenho que a M vezes X1, 2 pontos, mais X2, 2 pontos, tá? É igual a menos K1 vezes X2, K1 não, K2. K2 é X2 menos L2. Não é isso? Então tá. Bom, agora igual eu tinha falado, eu vou denominar aqui outra variável, x1 menos L1, tá? Como sendo o 1, que aí seria a partir do equilíbrio, e x2 menos L2, uma outra variável, o 2, tá? Então, se eu derivar o 1 duas vezes, isso aqui é a mesma coisa do que x1, 2 pontos, tá? Porque L1 é só uma constante, então ela vai sumir quando eu derivar duas vezes aqui. E o U2 derivada segunda também vai ficar igual a x2. x2, 2 pontos. Tá? Aí agora eu vou substituir isso aqui nessa equação daqui de cima. Tá? Então, agora, substituindo aqui, ó, eu vou ter essa equação. Então, eu vou ter que m vezes 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos, é igual a menos K2 vezes x2. X2 é x2 menos L2 é o 2, né? Vou tirar isso aqui. É igual ao U2. Tá? Bom, agora quando eu fiz a massa M1 igual a 0 aqui, eu também achei que K2 vezes X2 menos L2 é igual a K1 vezes X1 menos L1. Tá? Então, outra equação que também tem que ser satisfeita é que M vezes isso aqui, né? O 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos, tem que ser igual também a menos K1 vezes X1 menos L1 é 1. É isso? Essas duas equações aqui tem que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Tá? Beleza, aí agora eu vou rearranjar essa equação aqui, ó. Essas duas equações aqui. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de equação 3, isso aqui de equação 4. Tá? Então, vamos somar essas duas equações aqui, ó. 3 com a equação 4. Tá? Então, na verdade, quero fazer uma modificação aqui, tá? Fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse K2 aqui e passar ele dividindo para cá, tá? Para facilitar aqui. Vou passar esse K2. Esse K2 e esse K1 também. Esse K1 vou passar dividindo aqui. Então, aqui tem M sobre K2 e aqui M sobre K1, tá? Aí agora eu vou somar essas duas equações, tá? Então, aqui eu vou ficar M sobre K2 mais M sobre K1, tá? Vezes o 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos, é igual a menos
o 1 mais o 2. Tá? Beleza? Então, agora é o seguinte. Então, agora eu posso colocar aqui, que eu tenho, na verdade, tenho M, o 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos, tá? Que multiplica aqui, vai ficar 1 sobre K2 mais 1 sobre K1, tá? Que é igual a menos o 1 mais o 2, tá? Bom, então, só fazendo a conta aqui, vai ficar 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos. Aqui vai ficar K1 mais K2, né? Dividido por K1 vezes K2. Isso aqui é igual a menos o 1 mais o 2. E agora eu vou só passar isso aqui multiplicando, tá? Agora, para a gente terminar de voltar no problema anterior aqui, né? Nesse problema anterior aqui em série, eu só tenho um deslocamento x aqui, né? Tá certo? Eu não tenho um deslocamento x1 e x2, tá? Aí é só a gente notar, então, que x1, né? Na verdade, o x1 menos um L1 mais um x2 menos um L2, e esse aqui é igual ao que a gente está definindo de x aqui. Tá certo? Então, aqui, ó, onde eu tiver U mais U2, isso aqui eu posso chamar simplesmente de x, tá? E o 1, 2 pontos, mais o 2, 2 pontos, eu posso chamar isso aqui simplesmente também de x 2 pontos, tá? Só para terminar de voltar para o problema, para tirar essas duas massas, né, essas duas coordenadas completamente. Então, aqui vai ficar mx 2 pontos. Passando isso aqui para cá, né, vai ficar, e depois para o lado de cá, vai ficar mais K1, K2, dividido por K1 mais K2, vezes x igual a zero. Tá? Aí esse termo que está multiplicando aqui, a gente pode chamar também de uma constante de mola equivalente. Né? Então, a frequência de oscilação do oscilador, ômega, vai ser raiz de K equivalente dividido pela massa M. E o K equivalente é dado por isso aqui. Então, vai dar K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2 vezes a massa M. Tá? Tá certo aqui, gente? Deixa eu ver aqui se tá certinho, né? Alguma dúvida? Bom, a gente poderia, aqui desde o início, tá, não ter usado esses L's aqui, os L1 e L2, tá? Até porque depois a gente mudou para essas variáveis U's, né? E já pegam que é x1 menos L1. Eu poderia ter mantido tudo como x1, não teria problema também, não. Tá? Mas aí, esse problema aqui, ele dá mais trabalho, tá? Porque justamente essa massa M aqui, se essa mola K2, por exemplo, se essa mola K2 estiver parada, tá? Eu tenho que levar em conta que eu tenho o movimento dessa mola K1 também, né? Tá? Então, é um problema que é mais fácil dividir em dois, né? E depois voltar para o outro problema. Que é diferente desse aqui, porque a força aqui está atuando diretamente sobre a massa. Aqui a força dessa mola aqui está atuando nesse ponto aqui, né?
E o deslocamento que esse ponto sofre aqui depende do que acontece aqui e também depende do que acontece com o deslocamento dessa mola daqui. Tá? Um pouco mais complicado. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Tá. E esse problema é um problema semelhante para resistor, né? E para resistor em circuitos, né? Com circuitos elétricos e capacitor também, né? Ligar em paralelo, né? Ou em série. Beleza, gente? Mais dúvidas? Professor, eu tenho dúvida na letra B da 1 da lista de oscilador harmônico. Tá. E alguém ia falar outra dúvida aí também? Pode falar de uma vez. Eu fiquei com dúvida na número 2 do PDF também, que você deixou lá. Ah, tá, beleza. Deixa eu pegar o PDF aqui. Então, a B da letra da 1, né? Vamos lá. Então, aquele primeiro do exercício do oscilador harmônico amortecido, deixa eu colocar aqui, só colocar a equação x2 pontos, mais 2x ponto, mais 2x. X igual a 0. Tá, e tem as condições iniciais, x de 0 igual a 0. E a outra é a velocidade inicial é menos 2. Então tá. Vocês querem que eu faça tudo ou coloque só a resposta da letra A e depois a gente vai para B? Fala a resposta da A, só para ver se a gente fez certo aí, se tiver muita gente que fez errado. Tá, beleza. Então deixa eu achar aqui. Tá. Então, x de t, meu aqui deu 2 elevado a menos t vezes cosseno de t mais π sobre 2. Deu isso aí, gente? Certinho. Certinho? Para mim deu também. Então tá. Bom, então, da letra B, pede para calcular a taxa de variação da energia em T igual a 1. Então, a taxa de variação de energia, então, é dE dt, né? No tempo T igual a 1. Né? Seria isso. Vou só deduzir a equação aqui do dE dt, já que a gente está aqui. Então, se eu pegar a energia total de um oscilador harmônico simples, né? Ele é meio de m x ponto ao quadrado
mais meio de Kx ao quadrado, né? Então, energia cinética aqui e energia potencial do lado de cá, tá? Se a gente quer calcular a taxa da energia, com a taxa da variação da energia, né? Então, é tirar a derivada no tempo, tá? A ideia é dt. Então, tem que lembrar aqui que essa velocidade aqui é uma velocidade que depende do tempo e essa posição aqui é uma posição que depende do tempo também, tá? Então, na hora de derivar, vou ter uma regra da cadeia aqui, vou ter a primeira derivada disso, vezes a derivada do x ponto aqui, né? Então, derivando aqui, então, esse 2 vai descer, né? Então, vai ficar m x ponto, né? Vezes a derivada do x ponto, porque o x ponto depende do tempo, então tem que derivar ele também, tá? Mais meio, não, desculpa, mais a derivada do x quadrado aqui, vai descer o 2 também, né? Vai ficar kx vezes a derivada do x, que é x ponto, né? Então, posso colocar o x ponto em evidência aqui, tá? E vou ficar, então, que m x 2 pontos mais kx lá de cá, tá? Aí, agora, lembrando da equação do oscilador harmônico amortecido, a equação diferencial é mx 2 pontos mais cx ponto mais kx igual a zero, né? Então, mx 2 pontos mais kx é igual, passando isso aqui para cá, é menos cx ponto, né? Então, esse termo que está escrito aqui, ó, mx 2 pontos mais kx, isso aqui é menos cx ponto, tá? Então, aqui a gente calcula que a variação da energia no tempo vai ser dado por menos c x ponto ao quadrado, tá? Bom, aí o exercício, então, ele pede para calcular dt em t igual a 1, tá? Eu tenho um x de t aqui, aí eu posso colocar nessa equação aqui, aí para isso eu tenho que calcular a velocidade, né, x ponto. Então, vou calcular a velocidade aqui, x de t. Tá? Então, a derivada disso aqui no tempo. Então, vai ficar a primeira derivada desse vezes esse, depois esse vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada aqui de e elevado a menos t vai descer o menos 1, vai ficar menos 2, e elevado a menos t, cosseno de t mais π sobre 2. Mais, agora, 2 elevado a e elevado a menos t vezes a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de t mais π sobre 2. Né? Então, d dt em t igual a 1, então vai ser menos c, o c é isso aqui, né? C é igual a 2, né? Então é menos 2, que multiplica x ponto ao quadrado. Então vai ser isso aqui, ó. Vai ser menos 2, e elevado a menos 1, cosseno de 1 mais π sobre 2, menos 2, e elevado a menos 1, seno de 1 mais π sobre 2, isso tudo aqui ao quadrado, tá? Bom, aí tem que ver quanto que dá, mas... Tá? Mas é isso. Realmente é substituir os valores aí. Tá tranquilo? Qual que era a outra questão, gente? Desculpa. É a número 2, logo depois dessa mesmo. Tá.
2. Então, a gente tem um oscilador harmônico, que é x2 ponto, mais 4x ponto. X ponto. Mais 8x igual a 0. Vocês estão enxergando tudo certinho aí? Aham. Tá, beleza. Calcule os valores numéricos para a frequência do oscilador e para o coeficiente de amortecimento, gama, que é C sobre 2M. Utilize esses valores para escrever a equação geral x de t. Tá. Bom, esse caso aqui também é o caso lá do oscilador harmônico amortecido com o caso subcrítico, né? Porque você está pedindo a frequência de oscilação, o único que tem alguma frequência de vibração é o caso subcrítico, não, subamortecimento, né? É aquele que o x em função do tempo, ele vai decaindo, né, com o tempo, né? Ele vai oscilando, mas decaindo com o tempo. Então tá, então a primeira coisa aqui bom, eu gosto só de relembrar aqui, então uma solução para esse problema aqui é substituir o A por E elevado a QT, né? Então eu posso tirar a derivada primeira de t, então isso aqui vai dar a E elevado a QT. Isso aqui eu fiz nos vídeos da aula, mas eu vou repetir aqui, vou repetir um pouco mais rápido, tá? Então a derivada segunda vai ser Q ao quadrado, a E elevado a QT. Tá? Substituindo isso tudo aqui na equação diferencial, a gente vai ficar aqui vou colocar tudo em evidência aqui, o A elevado a QT, ele vai aparecer em todos os termos, tá? Vou deixar tudo em evidência. Então vai ficar assim, vai ficar 1 mais, desculpa, vai ficar Q ao quadrado, que é a derivada segunda, mais 4Q, mais 8, tá? Isso aqui é igual a 0, tá? Então, a gente quer que a solução seja diferente de 0, né? Então, a única coisa que pode ser 0 é esse termo aqui, tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau, cuja raiz vai ser Q igual a esse valor menos C, né? 4, mais ou menos raiz quadrada, né? De esse aqui ao quadrado, então vai dar 16, menos 4 vezes esse vezes esse. Então, vai dar 4 vezes 1 vezes 8, 32. Isso tudo dividido por 2 vezes esse aqui, que é só então é vezes 1, então dá 2. Então, aqui vai dar menos 4, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2, né? Então, menos 16 aqui, então a gente tem que o número imaginário i é igual a raiz de menos 1, né? Então, posso tirar o 16 da raiz, então vai ficar assim, menos 4, mais ou menos 4i, né? Tudo dividido por 2, então vai dar menos 2, mais ou menos 2i. Beleza? Então, daqui, eu já posso tirar aqui quem que é as constantes, né? As constantes que ele pede aí, que é a constante gama e a frequência angular, né? Então, isso aqui
esse termo que está escrito aqui é o gama, né? E esse termo que está escrito aqui é a frequência angular, ômega. Tá bem? Então, isso aqui, a gente tem que gama é igual a menos 2. Desculpa. O menos não entra na definição do gama, não. É só o número mesmo. Então, é gama igual a 2. Tá? E a frequência ômega também é igual a 2. Tranquilo? Tá? Bom, você pode fazer assim, né? Substituindo a equação e vendo quem que é o gama e quem que é o ômega, ou então tem as fórmulas, né? Então, você não precisa de ficar lembrando das fórmulas. Então, gama é C sobre 2M. Então, só para mostrar que dá igual aqui, né? O C é igual a 4. A massa é 1, então que dá sobre 2, então dá 2. E a frequência ômega, né? Ômega é a raiz quadrada da frequência do oscilador harmônico comum, sem atrito, ômega 0 ao quadrado, menos gama ao quadrado. Né? Então, ômega 0 ao quadrado é a frequência do oscilador normal, né? K sobre M. E gama ao quadrado é menos C ao quadrado, dividido por 4, M ao quadrado. Né? Aí só colocando os valores, então, vai dar raiz de K sobre M. Aqui é 8, né? 8 menos... a gente acabou de calcular o gama aqui, não precisa usar isso aqui, né? Gama ao quadrado é 4, né? Então, é 8 menos 4, que é raiz de 4, que é igual a 2. Tá? Então, só para conferir que eu fiz aqui estava certo, tá? Então, gama, o atrito vai dar 2, a constante de atrito vai dar 2 e a frequência angular também vai dar 2. Tá, aí pede... Isso aqui foi a letra A. Ainda falta a equação de movimento, né? Utilize esses valores para escrever a equação geral para esse oscilador. Então, a gente pode escrever x. Então, a gente sabe que é o oscilador harmônico x de t. Para o caso do subamortecimento, é A elevado a menos gama t, cosseno de ômega t, mais a fase φ. Então, vai dar E elevado a menos 2t, gama igual a 2, e cosseno de 2t também, mais φ. Tá? Eu esqueci de colocar nesse problema condições iniciais, né, para a gente calcular qual que seria a amplitude A e qual que seria a fase. Tá? Bom, como eu não coloquei, então deixa. Não vai dar para determinar nem o A, nem o φ. Tá? Então tá, agora tem a letra B. Deixa eu ler aqui. Calcular a razão de T1 sobre T0, onde que o T1 é o período do oscilador harmônico amortecido e o T0 é do oscilador sem amortecimento. Tá? Então, período T1, ele vai ser 2π sobre ômega, tá? 2π sobre ômega. E o ômega é o ômega do oscilador harmônico amortecido, que é esse aqui, né? Ômega igual a 2. Tá? Então, ele é 2π sobre 2, né? É igual a π. Tá? E o período T0 é do oscilador harmônico sem amortecimento, né? 2π sobre ômega 0, que é 2π sobre ômega 0, ômega 0, vamos escrever aqui,
ômega zero é raiz de K sobre M, né? Só ômega zero é raiz de K sobre M. O K desse exercício é igual a 8 e a massa é igual a 1. Então, a raiz de 8. Né? Que isso aqui vai dar 2 raiz de 2, né? Então, aqui é 2 sobre raiz de 2. Que vai dar igual a π sobre raiz de 2. Aí ele quer saber a razão. Q1 sobre T2. Então, vai dar π dividido por π vezes raiz de 2. Então, vai dar igual a raiz de 2. Tá? A razão. Beleza? Tem alguma passagem aí, gente, que tá em dúvida? Vocês querem ver mais algum? Acho que não, professor. Tá, beleza. Vocês querem ver mais algum exercício? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu corrigi a lista de exercícios. Então, eu coloquei as notas já e na lista de exercícios, assim, quando eu vi algum exercício que estava errado, ou então alguma parte, alguma integral, alguma coisa assim, eu fiz umas anotações dentro do PDF mesmo, e também um feedback, assim, falando, olha esse exercício, está resolvido esse exercício no vídeo, ou então alguma coisa assim. Queria saber se vocês viram isso, porque na outra turma ninguém viu. Eu queria Aonde que saber. você disponibilizou, professor? Pois é, eu achei que ia automático para vocês. É uma ferramenta que eu nunca usei do Moodle. Então, é a primeira vez que estou usando. Porque quando a lista de exercícios para mim, por exemplo, eu abro dentro do próprio Moodle mesmo, ele já abre o PDF para mim. E tem algumas ferramentas, tipo caneta, posso escrever um feedback e tem um campo para isso, para eu poder escrever. E eu ponho a nota. Então, muitas vezes eu escrevi dentro do PDF mesmo, usei a canetinha lá para marcar onde é que estava errado, alguma coisa assim. E coloquei a nota e salvei. Então, eu achei que isso retornava para vocês automaticamente, para vocês verem. Mas vocês não viram isso então, não, né? Professor, inclusive quando apareceu para mim, eu recebi um e-mail falando que você tinha colocado a nota, só que aí depois, quando eu fui entrar no Moodle de novo, tinha sumido. Tipo, inclusive aquela parte da entrega que fica aquela mãozinha, sabe? Aí tá no meu, pelo menos no meu Moodle não tá aparecendo nada não, tipo, nem a entrega sumiu. Tá. Eu tinha tirado a entrega mesmo. Eu vou voltar com essa entrega, então, porque eu deixei ela só ocultada, sabe? Depois que passou a data, eu fui e ocultei ela. Então, eu vou desocultar. Aí depois vocês entram lá para ver se você consegue ver a correção que eu fiz. Tá? A maioria dos exercícios estavam certos, assim, mas quando eu vi alguma coisa, eu deixei um feedback. Então, pode ser que muitos de vocês não tenham um feedback, na verdade. Tá? Aí, então, talvez seja o caminho que vocês têm que entrar, talvez entrar lá de novo, aí talvez lá você tenha acesso a esse feedback. Eu vou procurar saber também certinho como é que isso funciona, é a primeira vez que eu usei. Bom, no mais é isso. Professor, você pode só falar a resposta da 3? Só pra ver se tá certo. Eu coloquei essas respostas lá no fórum. Deixa eu até olhar, porque acho que em uma das letras da 3 eu tinha errado e um aluno me consertou lá. Deixa eu achar aqui onde é que está isso.
se você entrar lá no fórum de dúvidas, deixa eu ver, tem a resposta, tem um tópico aqui que chama resposta da lista oscilador harmônico amortecido. Ah, eu não vi. Então, da 3, dá 2, o x de t é 2e elevado a menos t sobre 2, menos 2e elevado a menos t. Tá? Ah, não, desculpa, isso é da letra B que eu acabei de falar. Tá? A letra B que eu acabei de falar é 2e elevado a menos t sobre 2, menos 2e elevado a menos t. E da letra A é menos 2t mais 2, isso tudo multiplica e elevado a menos t. Obrigada. Tá? Na parte da manhã, eu resolvi a letra A da 3, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar os vídeos das aulas online lá no YouTube, aí dá para vocês verem a solução lá também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Bom, então tá, gente. Então, com relação a qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês podem sempre estar me mandando ou no fórum, então manda mensagem, tá? Para a gente poder resolver. E sobre essa correção da lista de exercícios, eu vou descobrir como é que faz para vocês visualizarem certinho, tá? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então tá, gente. Então, despedir de vocês. Então, uma boa semana. Não esqueçam do tutorial, entregar na terça-feira, até 1h da tarde. Tá bom? Beleza. Então, Obrigado, beleza. professor. Bom dia. Falou, obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada. Falou.